Você já se perguntou como as pessoas com deficiência auditiva conseguem ter acesso e até mesmo produzir conteúdos audiovisuais? O convidado de hoje teve uma ideia sensacional e tornou isso possível para alunos de uma escola municipal de São Paulo e de lá levou o projeto para vários outros lugares. Não é exatamente assim o lugar da minha vivência, né? Do meu lugar de fala. Então, eu pensei o quanto seria rico se a gente então expandisse essa oportunidade para a comunidade surda de eles contarem suas próprias histórias. Que impacto isso tem para os alunos? Eu vejo que tem um orgulho muito grande, né, da sua cultura estar sendo expressa, né? O projeto desde o início teve essa ideia de capacitar por alguns meses, então foram 5 ou 6 meses assim de teoria, então em todas as etapas do processo eles que comandaram. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos cacheados e castanhos na altura dos ombros, os óculos de grau. No programa de hoje eu tô com uma camiseta verde, calça jeans azul escura e tênis brancos. Bom, o Diversidade está começando agora, mas antes eu quero convidar você que nos acompanha através do YouTube a se inscrever no canal, porque muitas vezes você assiste, mas não é inscrito. Deixa também o seu like e comenta o que você está achando do programa. Recados dados, eu vou passar a palavra agora para o meu colega Roberto Rios, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Roberto Rios, homem claro, cadeirante, uso óculos, estou usando uma blusa vinho, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Já estou encarregado da apresentação, vamos lá. Hoje a gente conversa sobre a iniciativa que veio mudar essa realidade dos surdos no que diz respeito ao consumo e à produção de conteúdos audiovisuais. Falaremos do projeto Surdos Fazem Cinema, iniciativa do cineasta Ricardo Garcia, que está aqui conosco. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui. Antes de mais nada, como a gente sempre pede aqui para os nossos convidados, eu queria que você desse a sua audiodescrição, suas características, mas eu já aproveito para te perguntar sobre como funciona a logística do trabalho de vocês, como são ministradas as aulas, já que se trata de um espaço público, né? Como faz para levar os equipamentos, enfim. Bom, prazer, obrigado, Roberto, Suelen. Prazer estar aqui. Bom, meu nome é Ricardo Garcia, eu sou cineasta, ator, eu sou criador do projeto Surdos Fazem Cinema. E o meu sinal é esse daqui, a mão, a palma passando por cima do cabelo. E eu tô com uma camisa azul, calça preta, tenho cabelo castanho, curto, jogado pro lado e tenho um pouquinho de barba também. O projeto Surdos Fazem Cinema, no ano passado, conseguiu um edital da Prefeitura de São Paulo, do Ministério da Cultura. E com isso a gente pôde realizar o projeto no CEL São Rafael, no ano passado, e lá então tinha essa logística de ir lá 2 vezes por semana e então realizar essa aula de cinema com os alunos surdos lá que estudavam lá na rede do CEL São Rafael. Então, era 2 dias na semana, graças à verba do edital era possível realmente transportar, né, os equipamentos e tudo mais, ter esse manejo, esse cuidado, às vezes ter uma equipe de assistência, uma pequena equipe, né, 1, 2 pessoas, e quando eles foram fazer o filme deles, né, um pessoal a mais assim para dar essa ajuda. Basicamente toda terça e quarta eu ia para lá então junto com a intérprete oficial do projeto, que é a Michele Ribeiro, e a gente trabalhava então esses conteúdos de cinema e depois fez na prática os filmes. Bom, terça e quarta, pelo menos ficava lá o equipamento, mas toda semana vocês tinham que levar o equipamento, trazer equipamento de volta. Com uma equipe tão pequena essa, de duas pessoas, você tinha que trabalhar pesado também, né? Não foi leve não, mas não era assim todas as aulas que eu levava todos os equipamentos, né? Também graças ao edital teve esses equipamentos, né, que puderam ter essa experiência, deu essa experiência para os alunos de trabalharem com equipamentos de cinema profissionais, mas não era toda semana, toda aula que eu levava todos os equipamentos, assim, dependia do conteúdo de cada dia. Aí no final, sim, no final levava todo dia, que era, né, a parte mais prática. Nas redes sociais vocês já têm um destaque lá, né, da primeira mostra de cinema realizada.
Você pode falar de como foi essa experiência e se vocês têm projetos futuros e como serão? A primeira amostra, assim, o projeto desde o início teve essa ideia de capacitar por alguns meses, então foram 5 ou 6 meses assim de teoria e pequenos exercícios práticos, para depois no final eles fazerem os filmes assim, né, de uma maneira completa. Isso trabalhando desde o roteiro e toda a parte de produção. E então a mostra teve esse objetivo de mostrar esse trabalho que eles realizaram, o quão criativo assim e tecnicamente legal assim foi, e combater capacitismo, né? Combater a ideia de que surdos adolescentes não conseguem fazer um cinema bom, um cinema legal. A gente viu que dando oportunidade às ferramentas, eles fizeram algo incrível, extremamente artístico e muito bem colocado, que emocionou e surpreendeu muita gente na mostra, que inclusive, graças a Deus, foi um sucesso assim, né, de público, de engajamento. A comunidade surda é sempre muito parceira, né? Então a gente teve compartilhamento assim que saiu do nosso controle, até a gente não imaginava. E as 3 sessões que tiveram, as 2 primeiras foram lotadas no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, e a terceira foi no Céu São Rafael. E depois também os filmes foram exibidos aqui no Anhangabaú também. E, desculpa, só continuando, todos os atores são surdos? Não só os atores, como todos os realizadores, em todas as partes do processo dos filmes, de todos os filmes. Legal. Então, todos os alunos eram realmente surdos, então eles tiveram aulas de roteiro, aulas de cinematografia, aula de atuação, aula de direção, também uma base sobre edição. Então, em todas as etapas do processo, eles que comandaram. Eu dava as orientações, depois os instrutores auxiliares também estavam lá, né, para ajudar a mexer no equipamento e tudo mais, mas eles aprenderam, tiveram as ideias, desenvolveram e fizeram os filmes. E eu queria falar justamente sobre essa parte dos equipamentos, porque para que haja todo esse manejo, para que haja tudo isso que você falou, todos esses processos, é preciso que hajam adaptações para eles, né? Que adaptações eram necessárias para que eles pudessem fazer um trabalho efetivo, realmente inclusivo, que eles realmente não tivessem ali nenhuma complicação no aprendizado? O que eu fui aprendendo trabalhando com o público surdo e com a ajuda também da professora de português, Kátia, lá no Céu São Rafael, que na verdade a gente pegou o mesmo horário do reforço de português que eles tinham, na parte da tarde. Então a gente na verdade fez esse projeto em conjunto com uma aula de português, e isso ajudou bastante, né? Toda a pedagogia. Então eu vinha com os termos cinematográficos, né? E ela auxiliava nessa questão do entendimento mesmo, né? Trazer do português para Libras. A Michele, intérprete, e todos os intérpretes também do Céu São Rafael foram essenciais para isso. Então, com certeza, o primeiro passo foi adequar o didatismo, a pedagogia, e ter sempre os intérpretes lá. Por mais que eu esteja aprendendo Libras, assim, ainda eu tenho um nível talvez intermediário, assim, não está no nível de um intérprete, então elas foram essenciais. Então, com certeza, isso foi não só uma adaptação, mas também algo efetivamente pensado para o público surdo. E eu fui entendendo, trabalhando com esse público, já também fazendo o meu curta, Made Ver, que deu origem, né, ao projeto, que quando você trabalha com o público surdo, é bom você trabalhar mais naquilo que é concreto, naquilo que é mais visual, e não ficar filosofando muito de maneira abstrata, assim, né, com ideias abstratas que escapam um pouco, né, até a própria maneira de estruturar a língua. Mas é só pensar, assim, uma maneira que seja a mais clara possível, assim, para chegar nesse público, né. E agora também a gente está pensando até, vocês tinham feito também a pergunta, né, sobre daqui para frente, né, para o futuro. A gente pretende continuar a expandir, né, ter a possibilidade de realizar esse projeto em outros lugares, conseguir financiamentos, né, por diversas vias. E agora também
a gente já está planejando já fazer um curso intensivo, né? Porque tem muita gente sempre pedindo quando que vai ter oportunidade, né? Então, um curso intensivo aí aberto, né? A inscrição de todo mundo. E a gente está para liberar também uma videoaula gratuita para que todos possam assistir, né? E ter essa primeira ideia de um conhecimento sobre cinema pensado e direcionado especificamente para um público surdo e também com o desafio deles fazerem um filme também para, mais uma vez, ser exibido na telona de cinema para todo mundo ver. Você falou dos surdos, já falou deles diversas vezes. Eu sempre me dei com todas as relações, assim, todos os grupos de pessoas com deficiência. E os surdos, na verdade, eles são os mais colaborativos e são os mais alegres, porque eu percebi, eles são muito alegres. Então, você não vê um surdo bravo, mal-humorado, eles estão sempre rindo, sempre querendo participar. Impressionante esse jeito deles, né? Você falou, eu ia te fazer a pergunta de quais outras habilidades eles aprendem além de atuar. Você já disse. Eles aprendem a mexer com a câmera, editar, produzir e tudo mais. Mas nesse ponto de atuação deles, você, como o diretor do programa, você consegue identificar ali, pô, esse cara aqui dá para atuar legal, esse aqui não vai atuar legal, ele tem que ficar na câmera, esse aqui não dá para a câmera, tem que ficar na edição. Você consegue perceber isso e colocar cada peça no seu lugar certo? E a relação deles é boa? Sim, isso é algo que acaba surgindo naturalmente, assim, né? Não só eu vou percebendo, como eles mesmos foram percebendo sempre. E a gente vai descobrindo, né? Conforme a gente vai adentrando um conhecimento novo, uma área nova, acho que todos nós a gente vai entendendo qual que é a nossa afinidade principal, né? O que a gente tem mais, leva mais jeito para fazer e tem o maior prazer nisso, né? Onde que está, assim, a bem-aventurança do negócio, assim, onde que eu me achei e chego naquele estado de flow, de entusiasmo, né, é isso que eu quero fazer. Então, legal. Eu vejo que cada um lá encontrou realmente o seu, e isso vinha de maneira muito natural. Então, já se voluntariavam, eu quero pensar o roteiro, outro, eu quero dirigir, gostei disso, quero mexer na câmera. Cada um no seu lugar. Isso. Ok. Bom, a gente vai para uma pausa rapidinha antes de continuar nosso papo. Pois é, gente, vocês acreditam se eu disser que já está na hora do intervalo? E como está super rápido, o intervalo é super rápido, eu indico que você fique por aqui com a gente. A gente volta rapidinho. Toda semana trazemos convidados e projetos diferentes, mas com uma coisa em comum: engajar a causa das pessoas com deficiência. Temos um encontro marcado toda sexta à 13h. Não perca! Estamos de volta com o Diversidade e o programa de hoje está cinematográfico, porque estamos falando sobre aulas de cinema para alunos surdos da rede municipal, com o projeto Surdos Fazem Cinema. Ricardo, eu queria te perguntar se você consegue construir assim uma linha do tempo, desde a concepção desse projeto, aliás, desde quando ela estava ali no campo das ideias, até tirar do papel, e até chegar a ter uma mostra de cinema com vocês participando. Eu queria até perguntar como foi essa experiência também. Tudo surgiu, na verdade, a partir da curta-metragem A Mente Ver, né, que foi uma ideia de experimentação audiovisual mesmo, que surgiu entre eu e meu colega da faculdade, Thales Pires, e que era uma ideia de brincar com a imagem e o som no cinema e fazer um filme sobre a relação que se desenvolve entre um garotinho surdo que se apaixona por uma garotinha cega. E aí a gente sempre alternar entre a perspectiva de mundo dos dois. Então, quando o filme está do ponto de vista do garotinho surdo, o filme não tem som. Quando está do ponto de vista da garotinha cega, não tem imagem. Que interessante. Só som. E aí, quando os dois conseguem uma comunicação efetiva, som e imagem se unem e o filme acaba. Então, esse filme também, ainda bem, ganhou, né, também um edital. E a gente realizou esse filme. Ele foi finalizado agora, recentemente. E eu entendi, antes disso eu não tinha nenhum
contato com surdos, não conhecia ninguém assim de maneira próxima. Tanto é que é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Como que começou essa iniciativa? Porque geralmente ouvinte que não tem contato com gente surda assim não costuma ir para esse caminho, né? Mas o que eu achei bonito nesse processo foi que a própria arte me trouxe para esse caminho. E então, fazendo esse curta, eu pesquisei bastante e eu vi que o quanto era importante a gente incluir realmente atores surdos para fazerem o papel de surdos e atores cegos para fazerem o papel de cegos no filme, por uma questão de inclusão também, mas eu vi que claramente, nitidamente, de mérito artístico. Foram realmente eles que salvaram o filme. Se o filme está legal hoje, é por conta deles, assim, realmente, que despejaram todo o talento deles nisso. E então eu pensei, o quão seria legal, não só à frente das câmeras, mas também atrás das câmeras, a gente trabalhar essa inclusão, porque é isso, por mais que eu esteja contando uma história, né, a respeito disso, não é exatamente assim o lugar da minha vivência, né, do meu lugar de fala. Então eu pensei o quanto seria rico se a gente então expandisse essa oportunidade para a comunidade surda, deles contarem suas próprias histórias, porque tem a história, tem a arte que vai surgir especificamente deles, né? Ok. E aí, não foge à autenticidade também, né? Sim. Não foge à autenticidade. É importante que a pessoa sinta o que ela está... Quer dizer, ela sente, ela vive aquilo. Então, demonstrar isso fica mais fácil, fica mais autêntico. Hoje a gente pode falar de alunos ou atores que você tem. Eu ia perguntar quantos alunos você tem lá, mas eu acho que já não são mais alunos, são atores. Nessa primeira edição do projeto, a gente teve uma média de 30 alunos que foram se tornando, né, atores, atrizes, produtores, produtoras, cinematografistas, diretores de fotografia, diretores, diretoras e roteiristas. E a gente foi descobrindo esses talentos realmente aí, no processo todo. Que começou com quantos? Começou com esses mesmos. Que legal. Começou com 20 e poucos e alguns mais foram entrando, assim. Conforme, né, também a gente tinha de oportunidade de logística e da dinâmica, né, oferecida, assim, pela escola, né, do horário da perua e tudo mais, né. E do quanto também a gente achava que conseguiria atender com uma qualidade bacana, né, dando uma atenção boa para cada um. Agora, você estava falando justamente desse lugar de fala. Quando a gente fala em cinema mudo, vem a ideia classicona, Charlie Chaplin, enfim, que vocês inclusive encenaram, vocês inclusive fizeram, e eu acho que isso traz um lugar de representatividade, porque naquela época do cinema mudo em si, era um ator, de fato, que não tinha nenhum lugar, né, de fala, de representatividade, e hoje se fala em representatividade. Você sente que eles sentem esse impacto de, poxa, a gente está representando uma galera, a gente está num lugar que agora é nosso por direito e agora a gente está entendendo isso? Que impacto isso tem para os alunos? Eu vejo que tem um orgulho muito grande, né, da sua cultura estar sendo expressa, né? Eu vejo, por exemplo, no caso do cinema mudo, né, no começo do cinema, eu mostrei para eles, né, filmes do Chaplin, do Buster Keaton e outros clássicos assim. E o que é genial assim e que permanece até hoje nesses grandes clássicos é que a gente vê que não precisa necessariamente de uma expressão verbal em fala, né, para fazer um grande cinema. E a gente teve de tudo, a gente teve expressão verbal, não verbal, né, tinha os surdos oralizados também. Em um dos filmes que a gente fez, mas eu vejo que isso está crescente no audiovisual nacional, e ainda bem, não só nacional, mas no mundo. A gente tem grandes filmes aí com atores e realizadores surdos, né, sendo exibidos em festivais importantes, ganhando prêmios. Aqui no Brasil, né, a gente tem a série Crisálida, que é incrível, né, grupo Signatores no Rio Grande do Sul. Outro curta também que veio aí mais ou menos na mesma época que o nosso, Silêncio Bruto. Então, eu vejo esse movimento aí muito positivo, né, da comunidade em expressar a sua arte. Quando você fala de manifestação corporal e tudo mais, você chega a dar umas aulas de semiótica para eles, para eles poderem se expressar de uma maneira bem correta? Mas a minha pergunta não é bem essa. A minha pergunta é nas aulas teóricas, tá?
Você usa intérprete de Libras para todas elas? Sim, sim, com certeza. Em todas elas. Quanto à semiótica, a primeira idade, a segunda idade, a terceira idade, elas estão lá de alguma maneira, né? Não exatamente nesses nomes, mas a gente sempre usa daquilo que a gente vai aprendendo daquela maneira, né? Adaptando tudo mais, a jornada do herói, tudo que a gente aprende em cinema para esse público. E as intérpretes, sim, sempre estavam lá facilitando e falando, peraí, agora esse conceito está muito abstrato. E teve sinais que a gente foi criando, né? Que, pelo menos assim, não tem uma grande divulgação de qual seria esse sinal oficial na Libras, né? Ainda, por exemplo, o diretor de fotografia, como é que a gente fala isso? Porque não é exatamente fotografia de tirar uma foto, né? É quem monta a luz e tudo mais, também a questão do plano geral, médio e próximo que a gente tem no cinema. Como que a gente... Então a gente ia combinando assim esses sinais, criando esses sinais e que ficaram aí depois para... Mas todas as línguas são plásticas, a Libras também deve ser. Sim, Você com vai se certeza. adaptando, vai mudando, vai alterando, vai fazendo tudo. É isso mesmo. Agora, vocês tiveram aí duas grandes parcerias para fazer isso acontecer, a Secretaria de Cultura e a da Educação, não é isso? Como chegou ao conhecimento deles, como surgiu essa parceria e qual a importância de se ter esse amparo? Bom, a Michele Ribeiro, a intérprete oficial do projeto, ela tinha trabalhado por vários anos no Céu São Rafael como intérprete lá e ela trabalhou nesse curta que a gente fez, o Amei Te Ver. Então, conversando com ela para inscrever, né, nos editais, eu falei, estou pensando nesse projeto, estou pensando em realizar ele independente do edital, mas estou aqui inscrevendo no edital e estou pensando em fazer em tal lugar, que eu já tinha dado uma conversada antes. Ela falou, nossa, mas lá onde eu já trabalhei, lá no Céu São Rafael, lá é incrível, lá tem toda a estrutura, tem tudo que a gente vai precisar para fazer cinema, tem diversas locações diferentes, né, para pensar em filmes, né, piscina, quadra e tudo mais, várias salas diferentes. E a diretora lá, a Liliane, né, é muito aberta, então o que você acha da gente levar essa ideia lá para ela? E é isso, encaixou assim perfeitamente e a gente teve toda a estrutura para realizar lá com excelência. Eu senti que você falou com muito prazer que está aumentando bastante as mostras de cinema, utilizando pessoas com deficiência de uma maneira geral, né? Nós temos aí na televisão pessoas tetraplégicas, paraplégicas, no cinema, pessoas surdas, pessoas cegas atuando e de forma bonita, né? De se tirar o chapéu. Aí eu pergunto para você agora, seu projeto, qual é o seu sonho, sua aspiração e o que você pretende fazer para melhorar esse programa? Bom, eu acho que talvez o sonho, a aspiração, a ambição que foi surgindo cada vez mais com o desenrolar do projeto é ver cada vez mais, de fato, pessoas surdas e não só surdas, como você mencionou, né, PCDs no geral, trabalhando e manifestando a arte que vai vir só deles, só de cada um desses grupos, né, e de cada indivíduo nesse grupo. E eu vejo, eu vislumbro e eu quero trabalhar também nesse sentido, nas minhas produções também, de sempre ter essa representatividade, né, incluída no roteiro, incluída, né, nos artistas, nas performances, nos atores e atrizes, e também na equipe atrás das câmeras. Isso é algo que realmente a gente, infelizmente, ainda não vê em sets de filmagem. A gente vê, mas no caso, por exemplo, de uma série ou um filme que tenha, né, uma representatividade surda, isso quando tem, né, mas ainda bem que está aumentando, mas é isso, eu acho que sempre precisa ter essa diversidade de perspectivas por uma questão de inclusão e também de mérito artístico, como eu disse, vai só enriquecer o processo e vai ser positivo para todo mundo, com certeza. Agora me diga uma coisa, embora os filmes de hoje em dia tenham muitas técnicas de computador, os caras fazem tudo no computador, né? Ele não dispensa uns cenários grandes, às vezes cenários de cidade, cenários de campo. Quando você partir para um longa, hoje,
O que você pensa? Você vai precisar de bastante investimento para cenários grandes, para técnicas de computador sofisticadas e tudo mais. Porque o ator, ele pode ser bom do jeito que for, mas se você não tiver uma tremenda de uma infraestrutura, ele não vai conseguir desempenhar aquilo que você deseja. Como é que você vai fazer aí para frente? Bom, realmente, quem está nessa área escolheu uma área muito difícil, porque cinema é a arte mais cara que se tem, né, para fazer, para produzir. Isso, sem dúvida, é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né, nessa carreira. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa cada vez mais, e também por uma questão de fortalecimento da indústria, né, da identidade nacional, dos investimentos, né, públicos, né, de parcerias com empresas privadas, né, de programas que cada vez mais possibilitem esse tipo de arte ser manifesta, né, no mundo. E conforme a gente trabalhar nesse desenvolvimento, especialmente da indústria nacional, a gente vai começar a ver um retorno de mercado, assim como já teve no Brasil décadas atrás. E agora o cinema está nesse renascimento, né, competindo, né, com muitas indústrias também internacionais. Mas eu acredito na capacidade que a gente tem aqui de fazer grandes obras que já estão sendo vistas e respeitadas, né, ao redor do mundo. E nós estamos aqui para fazer você crescer, certo? Nós vamos ajudar. Exatamente. Então, Exatamente. diga as suas redes sociais para o pessoal te procurar. Ah, sim, por favor, assistam os filmes, né, que a gente for produzindo, eu e os meus alunos, né, e todo mundo que a gente for encontrando nesse caminho. Bom, minha rede social é @ricardo.cgarcia, e o Instagram do projeto é @surdosfazemcinema. Acompanhem lá que em breve a gente vai estar lançando aí novos projetos e iniciativas. Ricardo, muito obrigada pela presença e pela iniciativa. Vida longa, os surdos fazem cinema. A gente sempre fica com o coração quentinho e em conhecer gente que arregaça as mangas pela inclusão, não é mesmo? E eu tenho certeza que o projeto gerou interesse. Então entrem nas redes sociais deles e engajem a causa no @surdosfazemcinema. E por falar nisso, a Rede Câmara também tem Instagram. Siga-nos em @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.